Números capítulo 4. Deveres das famílias dos levitas. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até aos 50 anos de idade, será todo aquele que entrar neste serviço, para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, no tocante às coisas santíssimas. Quando partiu o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão abaixo o véu de cobertura, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por cima disso, porão uma cobertura de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e colocarão os varais. Também sobre a mesa dos pães da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, as colheres, e as taças, e os jarros para oferta líquida derramada. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a cobertura de peles de texugos o cobrirão, e colocarão os varais dela. Então tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus cortadores de pavio, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite, com que servem a ele. E colocarão a ele, e a todos os seus utensílios, debaixo da cobertura de peles de texugos, e colocarão isto sobre os varais. E sob o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a cobertura de peles de texugos o cobrirão, e lhe colocarão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do exercício do servir, com que servem no santuário, e os colocarão em um pano azul, e os cobrirão com a cobertura de peles de texugos, e os colocarão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima deles estenderão um pano de púrpura. E sobre ele colocarão todos os seus utensílios com que servem, os seus braseiros, os ganchos de pendurar carne, e as pás e as bacias, todos os pertences do altar. E por cima dele estenderão a cobertura de peles de texugos, e lhe colocarão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos ao partir do arraial acabaram de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para o levarem, carregarem. Mas nenhuma coisa santa tocarão, para que eles não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate, na tenda da congregação. Porém o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a diária oferta dos alimentos, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo o que nele há, o santuário e os seus utensílios. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das famílias dos coatitas, do meio dos levitas, mas isto lhe fareis, para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos entrarão, e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém não entrarão a ver, quando cobrir o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo as casas de seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima até os 50 anos de idade, contarás a todo aquele que entrar a servir no seu serviço, para servir no serviço da tenda da congregação. Este será o serviço das famílias dos gersonitas, para servirem e levantarem e levarem as cargas. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, e a tenda da congregação, e a sua cobertura, e a cobertura de peles de texugos, que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e a cortina da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar, em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu serviço, com tudo o que se tem de fazer a respeito dessas coisas. Assim eles servirão. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, em toda a sua carga, e em todo o seu trabalho, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos. E lhes designareis as responsabilidades de todas as suas cargas. Este é o serviço das famílias dos filhos de Gerson na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote.
Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima até os 50 anos de idade, os contarás a todo aquele que entrar neste serviço, para servir no serviço da tenda da congregação. Esta, pois, será a responsabilidade de todas as suas cargas, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação. As tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases. Como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, e com tudo que pertence ao seu serviço. E nome por nome contareis os objetos de que terão responsabilidade de carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias, e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50 anos de idade, todo aquele que entrou neste serviço para o trabalho na tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750. Estes são os que foram contados das famílias dos coatitas, de todo aquele que servia na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme o mandamento da boca do Senhor, pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50 anos de idade, todo aquele que entrou neste serviço para o trabalho na tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das famílias dos filhos de Gerson, de todo aquele que servia na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme o mandamento da boca do Senhor. E os que foram contados das famílias de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos de idade, todo aquele que entrou neste serviço para o trabalho na tenda da congregação. Os que foram contados segundo as suas famílias eram 3.200. Estes são os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, conforme a palavra do Senhor, pela mão de Moisés. Todos os que foram contados dos levitas, que foram contados por Moisés e Arão e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos de idade, todo aquele que entrava a executar o serviço do exercício do servir e o serviço das cargas na tenda da congregação. Os que dele foram contados foram 8.580. Conforme o mandamento da boca do Senhor, pela mão de Moisés, foram contados cada qual segundo o seu serviço e segundo a sua carga. Assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara a Moisés. Números capítulo 5. Leprosos, hemorrágicos e imundos devem ficar fora do arraial. Restituição por ofensas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, e a todo que padece fluxo, e a todo e qualquer homem que esteja imundo por causa de contato com algum morto. Desde o macho até a fêmea os lançareis fora do arraial os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial. Como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dize tu aos filhos de Israel: Quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados em que os homens transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. E confessará o seu pecado que cometeu. Pela sua culpa fará plena restituição, segundo a soma total. Ele acrescentará a sua quinta parte, e a dará àquele contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver parente achegado, a quem se faça a restituição pela culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, pelo qual se fará expiação em favor dele. Semelhantemente, toda a oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel, que trouxeram ao sacerdote, dele será. E as coisas santificadas de cada homem também serão para ele. Tudo o que algum homem der ao sacerdote será dele.
teste da esposa suspeita de adultério. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes: Quando a esposa de algum homem se desviar e transgredir uma transgressão contra ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela com a missão de semente, e isto tiver sido oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado e contra ela não houver testemunha, e no feito não for ela apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua esposa tiver ele ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua esposa tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele homem trará sua esposa diante do sacerdote, e juntamente trará em lugar dela a oferta dela requerida, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de alimentos por ciúmes, oferta memorial, que traz iniquidade à memória. E o sacerdote a fará se aproximar, e a porá diante da face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa em um vaso de barro, também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo, e o deitará para dentro da água. Então o sacerdote apresentará a mulher diante da face do Senhor, e descobrirá a cabeça da mulher. E a oferta memorativa, que é a oferta por ciúmes, porá sobre as suas mãos. E a água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a fará jurar, e dirá àquela mulher: Se nenhum homem contigo se deitou, e se não te desviaste para a imundícia com outro homem, estando tu sob o domínio de teu marido, então destas águas amargas que trazem consigo a maldição, serás livre. Mas, se te desviaste para outro homem, estando tu sob o domínio de teu marido, e se te contaminaste, e se algum homem fora de teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará jurar a mulher com juramento de maldição. E o sacerdote dirá à mulher: O Senhor te ponha por execração e por maldição no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor consumir a tua coxa e inchar o teu ventre. E esta água que traz consigo a maldição irá para dentro das tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre, e te fazer consumir a coxa. Então a mulher dirá: Amém, amém. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições em um livro rolo, e com a água amarga as apagará. E a água amarga que traz consigo a maldição, dará ele a beber à mulher, e a água que traz consigo a maldição irá para dentro dela e se tornará amarga. E o sacerdote tomará a oferta por ciúmes da mão da mulher, e moverá a oferta diante da face do Senhor, e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta memorativa, e sobre o altar a queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela se tiver contaminado e contra seu marido tiver cometido transgressão, a água que traz consigo a maldição irá para dentro dela, e se tornará amarga, e o seu ventre se inchará, e será consumida a sua coxa. E aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá semente. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher, sob o poder de seu marido, se desviar para outro homem e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, e ele tiver ciúmes de sua esposa, apresenta a esposa diante da face do Senhor, e o sacerdote execute sobre ela toda esta lei. Então o homem será livre da iniquidade, porém a esposa levará a iniquidade dela. Números capítulo 6. Lei do Nazireado. Falou mais o Senhor Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes: Quando um homem ou mulher tiver separado a si mesmo de forma especial, votando um voto de Nazireu, para separar a si mesmo para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem beberá qualquer beberagem proveniente de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias da sua separação não comerá de coisa alguma que se faz proveniente da videira do vinho, desde os caroços até as cascas. Durante todos os dias do voto da sua separação,
sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias para os quais ele separou a si mesmo para o Senhor, santo será. Deixará crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Durante todos os dias em que separar a si mesmo para o Senhor, ele não se aproximará do corpo de um morto, por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã, por eles, se não contaminará quando morrerem, porquanto a consagração do seu Deus está sobre a sua cabeça. Durante todos os dias da sua separação, santo será ele ao Senhor. E se algum homem vier a morrer junto a ele muito subitamente, de modo que contamine a cabeça da sua consagração, então, no dia da sua purificação, rapará a sua cabeça, ao 7º dia a rapará. E ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombos jovens ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para sacrifício pelo pecado e o outro para holocausto, e fará expiação em favor dele, do que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Então ele consagrará ao Senhor os dias da sua separação, e para sacrifício pela culpa trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto sua separação foi contaminada. E esta é a lei do Nazireu. No dia em que se cumprirem os dias da sua separação, o trarão à porta da tenda da congregação. E ele oferecerá sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito para o holocausto, e uma cordeira de 1 ano sem defeito para sacrifício pelo pecado, e um carneiro sem defeito por oferta de paz. E 1 cesto de pães ázimos, bolos de farinha fina, amassados com azeite, e bolos em delgada lâmina de ázimos, untadas com azeite, como também sua acompanhantes, ofertas de alimentos, e ofertas líquidas derramadas. E o sacerdote os trará diante da face do Senhor, e sacrificará o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro por um sacrifício de oferta de paz ao Senhor, com o cesto dos pães ázimos. E o sacerdote oferecerá sua oferta de alimentos e a sua oferta líquida derramada. Então Nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça da sua separação, e tomará o cabelo da cabeça da sua separação, e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício da oferta de paz. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro, e um bolo ázimo do cesto, e um bolo em delgada lâmina, ázimo, e os porá sobre as mãos do Nazireu, depois de este haver rapado o cabelo da sua separação. E o sacerdote os moverá, em oferta movida diante da face do Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento, e com a coxa da oferta alçada, e depois o Nazireu poderá beber suco de uvas. Esta é a lei do Nazireu que tiver feito voto, e da sua oferta ao Senhor por sua separação, além do que alcançar sua mão, segundo o seu voto que votou, assim fará conforme a lei do seu nazireado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: modo para Arão abençoar os filhos de Israel. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: desta maneira abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz. Assim porá o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei.